Você pode gravar. Ah, Ok, pode iniciar. os 50 Move Average. Por que é importante esse sinal? Esse sinal é importante por vários motivos. Um deles é que é usado por várias instituições, não somente por trades, que geralmente usa todos os dias, em todas as partes, toda parte no mundo. Mas é importante porque esse sinal é um sinal de venda e também é um sinal de compra. Você pode observar, se você perdeu dinheiro fazendo os seus trades nos últimos dias ou meses, talvez porque você comprou abaixo desse sinal ou você comprou acima desse sinal. E é um sinal simples, um sinal que todo mundo usa, mas muitas das vezes eles não sabem utilizar ou às vezes não sabem como fazer operar usando esse sinal. E realmente tem ficado, cada dia tem aumentado demais o uso desses sinais. As instituições, elas geralmente usam esses sinais. Eu tenho usado esse sinal várias vezes. Todas as vezes que eu uso ele correto, ele me dá dinheiro. E todas as vezes que eu ignoro ele e uso incorreto, eu acabo perdendo dinheiro. É um dos indicadores mais usados em trade, ele averaja um período de 50 minutos, ou 50 day trade, ou 50 candle. Muitos investidores olham os 50 dias, o período, o qual é o moving average. Então, é um sinal que usa como que fosse um lugar psicológico, É como você estivesse dirigindo um carro em alta velocidade. De repente, acontece alguma coisa, um pneu rebenta, ou você bate o carro. Todas as vezes que você estiver passando naquele lugar novamente, você vai lembrar o que aconteceu com você. Certo? O Move Average, ele também vai servir como suporte e como resistência. Vamos estar analisando aqui a companhia Azul e olhando como que esse sinal, o qual é o 50 Moving Average, ele realmente conecta com o mercado e age como suporte e resistência. Então, o que acontece? Quando o mercado está chegando perto do Moving Average em um downtrend, e se passa essa linha, geralmente é considerado como que o mercado está em downtrend. E quando passa essa linha, em um upward trending, geralmente o mercado ele está em uptrend, ou seja, o mercado começou a subir e geralmente as instituições começam a comprar e vender. E ele funciona em vários períodos. Ele não funciona em um período curto, funciona em um período longo. Igual aqui esse gráfico que nós estamos olhando aqui, é um gráfico da Azul, uma companhia brasileira, e estamos olhando no gráfico de um mês. Cada candle desse aí representa um mês. É uma companhia nova. Ela começou em 2017, mas vamos ver como que esse gráfico e como que a linha dos 50 funciona usando isso aqui. E o que acontece se você tivesse comprado e vendido ignorando essa linha? Vamos colocar ela aqui. E ver como que ela funciona. Então, está usando ela aqui. Agora a gente está olhando o gráfico em uma semana. Cada candle representa uma semana.
que acontece é o seguinte, muitas das vezes, o que tem acontecido com várias pessoas, a gente olhando aqui esse gráfico aqui, ó, olha o que acontece. Todas as vezes que quebra o gráfico downward, ou seja, baixando aqui, ó, a gente poderia procurar de comprar aqui. É uma ótima compra. A gente está olhando aqui o gráfico. O que acontece? Você iria comprar aqui, o gráfico começava a subir e ia baixar novamente. Por quê? Porque você comprou abaixo do 50 moving average. You know? Aí ele faz o double bottom aqui, o qual chama... E aí eles começam a subir. Olha o que acontece aqui, quando ele chega no sinal. Você comprou aqui, ó, o sinal forte de compra. A gente está olhando, o volume está subindo, certo? A gente está aqui com o volume aqui, subindo aqui, ó. Mas o que acontece quando está chegando perto do moving average, porque ele funciona como, como suporte, como resistência nesse caso aqui, ele chegou lá, ele bateu lá no moving average, começou a subir, todo mundo entrou, eles entraram só para depois ver o estoque caindo, certo? Aí o que acontece é o seguinte, se você comprou aqui nessa área aqui, ó, e de repente você comprou, por exemplo, a 23 e pouco, a 24, a 23, aí no outro dia ou na outra semana, ele vai e cai para 21, 23, o que acontece? Vem na sua mente, ó, ele vai continuar caindo. Aí você sai do mercado só para depois ver ele começar a subir novamente. Então, o que acontece é o seguinte. Olha o que acontece. Todas as vezes que o mercado está abaixo do moving average, você vai estar olhando para vender. Todas as vezes que estiver acima do moving average ou do 50, essa linha aqui é a linha do 50, você está olhando para comprar. Nesse caso aqui, se você tivesse comprado quando ela tivesse quebrado o moving average, você poderia comprar, se você estivesse usando um período mais pouco, esse aqui seria a compra, você poderia comprar aqui, você poderia comprar aqui. Se você perdesse a primeira entrada, geralmente ele dá a segunda entrada, que seria isso aqui. O primeiro pullback, você iria comprar novamente. E aí você poderia estar nesse mercado, por vários dias. É igual aqui tem por semana, você estaria nesse mercado por vários dias sem sair do mercado. E geralmente ele dá outras oportunidades. A gente vê aqui que ele dá a primeira oportunidade, sobe, ele baixa de novo. O que acontece aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Se você estivesse no mercado e de repente aparecesse esse candle aqui, aí você falasse assim, ó, uau, uma compra de venda, você ia comprar só para ver ele abaixando e de repente ele começa a andar na linha do moving average aqui do 50, andando de lado, só para depois ele continuar subindo novamente. Certo? Então, o que acontece é o seguinte, se você quiser ser e você ganhar dinheiro, você vai ter que observar essa linha. Certo? Você vai ter que observar essa linha. Comprar todas as vezes que estiver acima, olhar para comprar todas as vezes que estiver acima do moving average, vender todas as vezes que estiver abaixo do moving average. Às vezes você pode falar, mas você está olhando um período de uma semana. Uma semana eu não faço trade uma semana, eu faço um trade um dia. Vamos olhar o que acontece aqui num dia. Se a gente volta ali atrás, olha o que acontece. Cada candle, isso aqui é um dia. Eu tentei comprar, vamos supor, o que acontece é o seguinte, muitas das vezes depende muito aonde que você compra, é claro. Mas olha aqui,
A gente está olhando aqui o gráfico, ele começa a baixar, de repente dá um sinal de compra, você entra, ele começa a subir, ele encosta no Moving Average, ele cai. Aí ele começa a subir, aqui um sinal de compra, mas não com volume, certo? Você tem que comprar acompanhado com volume. Esse aqui, o volume, em vez de subir, ele está baixando. Ele cai novamente. Só para depois ele começar a subir com volume. Aí ele começa a subir com volume. Quando ele quebra o Move Average, você poderia comprar, se você tivesse e não fosse um pouco agressivo, você poderia comprar aqui, só para ver um aumento aí super grande, aonde que você poderia ter aí vamos supor, você comprasse a 28, você poderia estar com esse aqui até aos 40, 28 a 40, você teria aí mais ou menos quase 70%, 80% de aumento em um período praticamente em um período de menos de um mês aí, ó. Um mês. Certo? Agora, o que acontece? A maioria das pessoas, elas estão buscando para comprar abaixo da linha dos 50. É uma coisa interessante, porque as pessoas geralmente estão buscando para pegar a parte de baixo, ou então a parte de cima, para comprar e vender. Quando ele compra abaixo dos 50, muitas das vezes acontece isso aqui. Ela começa a subir, ela bate na linha, ela volta. Você só vai comprar quando passar a linha dos 50. Pode acontecer igual aqui. Você compra, tem um puxão aqui para cima, ela torna a quebrar. Uma das coisas muito importantes que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte. Quando o mercado ele está nessa área aqui, que é uma área, que é uma área de distribuição, muitas das vezes acontece isso aqui, ó. Ele tenta quebrar, ele abaixa, aí ele quebra ali em cima, não funciona, ele torna a abaixar, ele fica batendo aqui, andando de lado aqui, ó, por várias vezes. Você tenta quebrar aqui, nesse caso aqui, você olha o volume que está subindo, você tentaria comprar aqui, você iria sair. E vários dias aqui batendo, tentando subir, e você não iria conseguir comprar. Então, o que acontece é o seguinte, aonde você compra é importante. Quando acontece, nesse caso aqui, você pode usar outros indicadores para ajudar você a analisar o gráfico, ou aquilo que você tem que fazer é usar outros indicadores como trendline, ou como estocástica, ou Bollinger Band, para ajudar você a decidir quando você comprar. Se a gente colocar o Bollinger Band aqui, a gente poderia ver que ele está em um channel que realmente não tem movimento. Ou, se a gente colocasse outros indicadores, a gente poderia ver que está na área de overbought, ou seja, estaria numa área superfaturada,
o qual esses indicadores provável estaria andando de lado por um período de tempo. Então, a gente pode usar esses outros indicadores para analisar, se você não colocar bem atenção. Mas o que acontece é o seguinte, muitas das vezes isso aqui é normal acontecer. Quando você entrar acima do Moving Average, geralmente procura entrar quando a linha não está reta. Nesse caso aqui, essa linha, ela está não somente reta, mas ela está downward, ou seja, ela está caindo, certo? Nunca entra quando a linha está caindo ou quando a linha está reta. Você quer entrar quando a linha dos 50, ela começar a movimentar, ela começar a subir, certo? Esse é o horário que você, mais provável que irá funcionar quando você comprar. Porque se você comprar, nesse caso aqui, olha o que acontece. Você comprou a linha, ela tá de queda, certo? Aí você compra, geralmente vai acontecer isso aqui. Se você comprar quando a linha dos 50 começar a subir, acompanhado de volume, é o horário de comprar e entrar nesse mercado. E funciona com tudo. Ele funciona com mini índice, ele funciona com a Bovespa, ele funciona com qualquer uma outra companhia. Funciona perfeito. Funciona também em 1 hora. Se a gente analisar aqui 1 hora, a gente está vendo aqui, ele tem aqui uma baixada aqui. Olha o que acontece. Ele começa a subir, os 50 começa a subir, por isso que eu estou falando para vocês. Você não precisa ficar desesperado e entrar aqui. Geralmente, ele te dá uma outra oportunidade. Olha aqui. Primeiro, ele sobe, baixou. Você pode pegar a primeira baixa, ou então você poderia esperar o quebramento aqui dos dias aqui, e você poderia comprar nesse candle. O que acontece é o seguinte, quando você espera e compra nesse candle aqui, o seu stop loss é um pouco grande, você deveria colocar o stop loss aqui abaixo disso aqui, ou às vezes abaixo aqui dos 50. Quando você compra no pullback, você poderia comprar aqui e o seu stop loss poderia ser colocado aqui. Praticamente quase nada em termos de perca, porque você ia comprar no pullback. Quando você compra na quebra, geralmente o seu stop loss é mais alto, é mais grande, certo? Você vai ter que colocar aqui o stop loss, que seria quase, às vezes, um real de diferença, certo? Mas, isso aí, gosto de cada um. Muitas das vezes as pessoas gostam de comprar quando quebra esse movimento aqui, porque se sente mais seguro. Outras pessoas gostam de comprar no pullback, que seria um dos mais viáveis, porque se você comprar aqui, ou se você comprar nesse pullback aqui, porque se você está vendo a linha dos 50, it's upward, subindo, a gente vê puxão de baixo, segundo puxão de baixo, indicando que esse trend agora está subindo, porque a qualificação do trend subindo é se ele faz uma baixa e alta, e aí você poderia comprar aqui, ou você poderia comprar aqui e colocar o seu stop loss aqui embaixo. Aí você poderia ficar nesse mercado todo o tempo. Você não precisava de sair dele enquanto ele não quebrasse, ou se você tivesse colocado o seu stop loss aqui, você não precisava sair dele enquanto ele estivesse acima dos 50. Nesse caso aqui, teve um puxão super alto de R$7, chegou a 17, a 18 reais.
Em quantos dias? Apenas um mês. Ou menos de um mês. Você poderia dobrar o seu dinheiro. Mas o que acontece é o seguinte, o que acontece se você tentar comprar abaixo? Vou dar uma analisada aqui. Muitas das vezes isso aqui é o que acontece com as pessoas novas no mercado. Está com uma tendência de baixa, quebrou o Move Average, e as pessoas estão tentando comprar nesse pullback aqui. Certo? Ele compra aqui sem perceber que a linha dos 50 do Moving Average está aqui, em cima. Então, o que acontece é o seguinte, essa linha vai servir de suporte. E vai subir, se nesse caso aqui, vai servir de resistência. Todas as vezes que o mercado começa a subir, chegando perto dos 50, ele cai. Ele dá um puxão de alta, ele cai. Aí o que acontece aqui, olha aqui, double bottom aqui, você fala, ó, vou comprar aqui, ele começa a subir só para depois tornar a cair. Aqui uma candle aqui, compradora forte aqui, você compra, certo? Só para depois cair novamente. Então é o seguinte, gente. A gente já está andando. Vou só olhar aqui mais aqui. Você pode comprar também em 5 minutos. Funciona normal. A gente pode dar uma olhada aqui. Como que funciona. 5 minutos você iria comprar quando quebrasse. E a gente está olhando aqui como que fosse um anzol aqui, ó. A sua compra seria aqui. Se você fosse mais agressivo, você poderia comprar até aqui embaixo aqui. Se você tentasse comprar aqui, você iria ficar fora do mercado, certo? Muitas das vezes acontece isso aqui. Se acontece, se sair muito longe do 50, ele tem a tendência de voltar no 50 novamente, certo? Então você tem que observar essas formas. Mas, para a gente terminar aqui com essa classe, se você usar a linha do 50, seus trades, e você comprar todas as vezes acima dos 50, uma quebra de alta e acompanhado com volume, você vai ter mais de 50% probabilidade de ganhar dinheiro do que se você comprar abaixo dos 50. Certo? Às vezes você não tem aquele movimento tão grande que você espera, mas pesquisas mostraram que todas as vezes que você compra acima dos 50, você tem mais possibilidade de ganhar do que perder. Eu geralmente faço meus trades usando os 5 minutos, porque eu sou day trade. 3 minutos, 1 minuto. Até em 1 minuto, se você olhar, funciona perfeito. Você compra acima, o que acontece aqui. Se você tentar comprar aqui um puxão de alta aqui super grande, você fala, eu vou comprar aqui, você compra, pensando que vai quebrar, só para depois continuar abaixo dos 50. Certo? Se a linha dos 50 é downward, ou seja, para baixo, nunca compra pensando que vai subir. Olha o que acontece. Quando você vê esse movimento aqui, aí você acompanha. Você pode começar a fazer o acompanhamento aqui. Assim que quebrar a linha dos 50, quebrou a sua linha de resistência aqui, aqui seria a sua compra. Você poderia comprar aqui, colocar o seu stop loss aqui. Você ia pegar todo esse aumento aqui, praticamente R$4, R$5 aqui de alta. Então tá bom, gente. Vamos usar essa linha dos 50 para as nossas compras. Você pode usar ela para o day trade, você pode usar ela para swing trade,
O importante é o seguinte, o importante é você acompanhar, é você fazer e acompanhar um método. Todas as vezes que você procura comprar abaixo dos 50, talvez você vai bater na resistência, vai cair para baixo, ou às vezes você vai bater no suporte. Mas todas as vezes que você comprar acima da linha dos 50, você vai ter mais possibilidade, certo, de ficar no mercado o mais tempo e continuar ganhando dinheiro. Então, falou, gente. Obrigado a todos. Vamos continuar aí participando e a gente vê na próxima.